Olá, queridos amigos. Hoje eu recebo aqui no programa, com muito carinho e alegria, a amiga, jornalista e historiadora Gisele Scaravelli. A Gisele acaba de assumir uma cadeira na Academia Ituana de Letras, a ACADIL. Bem-vinda, Gisele. Obrigada, Mirna. Prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui. Ai, que delícia. Agora na frente das câmeras. Isso, é. E Gisele, então conta, menina, como é que foi a solenidade sua de posse lá na ACADIL, na Academia Ituana de Letras? Então, a minha posse aconteceu no dia 9/2, no Museu da Energia. Foi a primeira posse ao ar livre, que aconteceu no jardim do museu. Ah, foi no jardim do museu? Foi no jardim. A academia fechou uma parceria, por assim dizer, com o museu, então os eventos agora vão acontecer lá. E aí, como foi o primeiro, eu falei assim, seria bacana se fosse no jardim. Então a gente tava torcendo pra não chover. Opa, já pensou? São Pedro ajudou. Ajudou muito, deu um dia lindo, né? Aí eu fiz, né, a homenagem ao meu patrono, que é o Joaquim Leme de Oliveira César, que é o jornalista do século XIX. E ele é considerado o trabalho dele, a primeira publicação histórica sobre a cidade de Itu, chama Notas Históricas de Itu. O primeiro livro falando sobre Itu. Primeiro livro sobre a história de Itu. E no evento estavam os acadêmicos, minha família, amigos muito próximos, então foi uma festa mesmo. E eu tava super feliz, porque eu atuo com jornalismo há 10 anos em Itu. E aí, de repente, eu passei pro outro lado, eu já tinha feito várias reportagens sobre a ACADIL, já tinha entrevistado vários acadêmicos, eu conhecia vários deles. E aí, de repente, você passar pro outro lado, você enxerga a ACADIL de uma outra perspectiva, né? As pessoas pedindo para entrevistar, esse tipo de coisa. Eu falava, nossa, agora eu tô do outro lado, né? Tudo novo pra mim. Que luxo! E aí, no evento, eu contei com a homenagem a saudação, né, do Luiz Roberto de Francisco, que é acadêmico. Que foi uma seu escolha padrinho. minha. Isso, ele é presidente da ACADIL hoje, né? Ele está como presidente, mas eu escolhi porque eu conheço o Luiz há muitos anos. A gente tem um contato desde que eu entrei na revista. Eu brinco que talvez ele seja a pessoa que eu mais entrevistei nesses anos. Você de sabe que profissão. aqui no Lado a Lado também é um dos que mais apareceu aqui. Muito assunto, né? Muito assunto. E depois, quando eu fiz faculdade de História, ele foi meu professor, orientador de TCC, então eu falei, não tinha uma pessoa melhor para dar essas boas-vindas a mim na academia, né? E a gente contou também com a presença da Célia e do Gilmar, né? Gilmar, isso, desculpa. Eles fazem um dueto maravilhoso. Maravilhoso, de viola e flauta, né? E aí as músicas escolhidas foram justamente uma música de Santa Rita do Passa Quatro, que é a cidade do seu Edinã, que foi o primeiro ocupante da cadeira. Uma música de Cabriúva, que é do seu Milton Ottoni, que foi o segundo ocupante da cadeira. E a outra música foi uma música de Itu, de um maestro ituano, que era pra gente celebrar a cidade de todas as pessoas que ocupam. Agora eu estou ocupando, eu sou ituana, e os outros dois que ocuparam antes de mim. Fala um pouquinho do seu patrono, do patrono da sua cadeira, que é a cadeira número 6, né? O Joaquim, que foi historiador e foi jornalista. Conte um pouquinho da importância dele para Itu, né? Que escreveu o primeiro livro sobre história de Itu. O Joaquim Leme, eu fiz uma pesquisa, né? Até porque eu atuo na área de história também. E eu acabei fazendo uma pesquisa sobre ele, que eu precisava escrever o elogio. Então tem alguns dados dele que ainda eles são desconhecidos ainda não consegui todo o acesso. Então tem lugar que diz que ele nasceu em São Paulo, século XIX, ele foi para Sorocaba muito novo, e Sorocaba era considerado o berço da imprensa da região na época, e ele fundou vários jornais em Sorocaba, trabalhou em vários jornais em Sorocaba. Ele tinha um pequeno aparelho para rodar jornal. Então, quando ele vem para Itu, ele funda também um jornal, trabalhou em diversos jornais na cidade. E por causa de escrever essas crônicas de Itu, ele escreveu sobre a Matriz, Bom Jesus, ele foi fazendo registros mesmo, sabe? Então, no livro dele, a gente tem ele explicando, ele conta a história da Matriz, aí ele conta do Bom Jesus, ele conta da Ordem Terceira de São Francisco, que não existe mais. Então, ele vai falando dos prédios na cidade, fala que Itu é iluminada a querosene, esse tipo de coisa. E depois ele reúne tudo isso num livro,
que está fazendo 150 anos esse ano até. Ah, que legal! 150 anos do livro? 150 anos, é um ano comemorativo do Notas Históricas de Itu. E ele é a primeira publicação da história de Itu. Então o Joaquim, na verdade, ele é jornalista, né? Ele foi jornalista, mas historiador também por causa dessa primeira publicação, primeiro registro sobre a história de Itu. E é um livretinho, ele tem acho que 76 páginas, não tem muita coisa, ele é pequenininho assim. Ele abre o livro falando como é Itu, quantos casais tem em Itu, a cidade é iluminada assim, iluminada assado, e aí ele vai, os subtítulos explicando até aspectos construtivos dos lugares. Então ele fala, é alto, não é, tem tanto, sabe? Ele vai explicando, assim. Então é um primeiro registro mesmo da cidade. Permite a gente ter uma visão do que era Itu no século XIX, né? E Gisele, você como seu patrono, né, como o Joaquim Leme, é também jornalista e historiadora. Sim. Como é que você seguiu aí por essas duas profissões? Porque, pelo que eu conversei com você antes da entrevista, não tem ninguém na sua família que seguiu essa área, nem de jornalista e nem de historiadora. Como é que você foi para essa área? O jornalismo eu escolhi muito nova, né? Eu entrei no jornalismo aos 19 anos, em 2005. Era aquela coisa de terminou o ensino médio, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito de escrever e na época eu estava em dúvida se eu fazia letras ou se eu fazia jornalismo. Jornalismo tinha muito próximo de casa, em Itu, então eu acabei optando por fazer jornalismo meio sem saber se eu gostava daquilo ou não, mas sempre gostei muito de escrever. E jornalismo tem um pouco de glamour, né? A profissão. Tem aquela coisa de... E eu achava engraçado. Fora, né? Pra quem não tem contato, eu não tinha contato com nenhum jornalista na época. E eu achava engraçado isso, as pessoas da minha turma entrarem querendo fazer TV, e eu falava, não é isso, eu quero escrever, né? E eu lembro que eu era das poucas que falava, eu gosto de escrever. E eu sempre gostei muito de revista também, né? E a história veio 10 anos depois. Eu entrei em história em 2015. Outra cabeça, né? Outra idade, né? Já estava com 29. Então, a história veio por causa do jornalismo. Porque eu comecei, assim que eu terminei jornalismo em 2008, eu comecei a atuar com jornalismo na região. E quando a gente atua com jornalismo em Itu e Salto, a gente não tem como não esbarrar em história. Principalmente Itu. Principalmente Itu. Não tem como. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso e descobri coisas como a primeira ópera em língua portuguesa foi escrita por ituano. Então, a ter contato com esse tipo de coisa, porque até então a gente fala Itu é o berço da República. Né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei para matérias, eu comecei a esbarrar numa série de coisas. Eu falava, gente, mas a história de Itu é muito maior, é riquíssima, né? E aquele desejo foi aumentando, até que em 2015 deu um estalo. Eu falei assim, acho que eu vou fazer faculdade de História. Vou tentar. Se não der, eu saio. Eu não sabia como ia ser fazer faculdade de novo, depois de tantos anos. E por fim, foi um amor. CEUNSP, né? Eu fiz um CEUNSP, isso. Foram 3 anos, de 2015 a 2017. Mas foi uma paixão. Adorou. Amei. Não conseguia parar a faculdade. Agora eu não paro mais, vou até o final. E Gi, fala uma coisa. Você é professora de História e jornalista. Qual das duas profissões que você hoje tem, na sua opinião, tem mais força para mudar o mundo? Olha, pergunta difícil, né? Eu acho que a gente, como jornalista, a gente acaba formando... Hoje é mais difícil, mas a gente acaba formando mais algumas opiniões de acordo com o que a gente faz. Mesmo quando a gente trabalha com a parte cultural, ou como eu escrevo muito, a questão de patrimônio em Itu, a questão de cultura, mas talvez as pessoas falem assim, não é notícia, tudo bem. Mas eu acho que a gente falar da nossa cultura, chamar atenção para essas coisas também é fazer, no meu caso, fazer o ituano, o saltense, criar um amor pela sua cidade e desenvolver, se enxergar como ser social, porque é a nossa história, mas aquilo faz parte da gente também. Foi a nossa identidade, né? Exatamente. Então, escrever disso também é falar para a pessoa que está lendo, olha, isso aqui é você também, né? E professora, eu não atuo assim, sempre como professora, eu sou professora voluntária de História do Brasil, no cursinho comunitário em Itu, outra coisa que eu adoro fazer. Então, também
falar para o aluno, isso é você também, isso faz parte de você, no meu caso que dou aula de História do Brasil, e falar para ele, você pode também, ainda mais eu que dou aula em cursinho comunitário, falar, você também pode. E pensar num futuro, que você está formando uma cabeça, ou talvez você está plantando uma sementinha ali, para formar um cidadão, um ser social, né, que pode crescer tanto, ou pode instigar nele fazer a diferença também, né? Então, a curto prazo, o jornalismo tem mais força, mas a longo prazo... A educação sempre, né? Sempre educação, né? E Gisele, seu trabalho de conclusão de curso no curso de História foi sobre a Semana Santa em Itu, né? Então, conta pra gente um pouco do que foi esse trabalho, né? E da importância de você abordar esse tema no seu trabalho. A Semana Santa em Itu, ela é única na nossa região. E ela é rica demais, culturalmente falando. Eu frequento desde criança, quando eu tinha... acho que 9, 10 anos, eu frequentava um projeto social que tinha dentro da Igreja do Patrocínio, das Irmãs de São José. Então, bem ou mal, eu sempre tive esse contato com a Igreja Católica, com as comemorações da Igreja, que não deixa de ser uma comemoração. E a Semana Santa foi algo que sempre me instigou pessoalmente. Eu não sei te explicar o porquê, se eu admiro muito, se é fé, mas foi uma coisa que sempre me instigou pessoalmente. E eu tive N ideias para fazer TCC e eu chegava pro professor Luiz Roberto de Francisco e falava, eu vou fazer disso, eu vou fazer daquilo. E ele falava, legal, legal. Ele nunca falava assim, isso! E um dia eu tava conversando com ele sobre a Semana Santa e ele falou, por que você não faz TCC disso? Aí eu falei, mas pode. Ele falou, claro! Então eu trabalhei História Regional, a formação, como que começou isso? Então, o ciclo do açúcar, que gerava o dinheiro, que fazia as pessoas investirem em igreja e tal. E nessas comemorações de igreja, a cidade estava muito rica, as igrejas estavam sendo construídas, esses eventos estavam acontecendo, né, muito fortes. E como formaram esses eventos e o que eram esses eventos. Mas, para mim, o que pega muito é a memória. Por que esses eventos ainda acontecem? Então, a gente tem músicas do século XVIII, XIX, XX... E por que isso ainda acontece no ano de 2019, por exemplo? Então, eu quis buscar a memória. E trabalhando com memória, eu usei três formas diferentes. Então, eu comecei com o Francisco Nardi Filho, que é historiador, com as crônicas dele, de Itu, do livro A Cidade de Itu. Então, aquelas crônicas, ele relatando o que acontecia na procissão, como as pessoas estavam vestidas, que música estava sendo tocada, quem estava cantando no coral. Então, aquilo é você enxergar como era na época. A minha segunda forma de registro foram fotos. São fotos feitas entre 2012 e 2017. Tem fotos minhas e tem foto de uma amiga, a Fernanda de Francisco, que ela me cedeu algumas fotos dela. Então, eu coloquei uma ou uma montagem de fotos para cada evento. E a terceira foi pegar realmente depoimentos. Então, a cada foto que eu coloquei no meu TCC, ou a montagem de fotos por evento, eu tenho depoimento de uma pessoa envolvida com ele. Então, eu tenho o tenor do coral voz, eu tenho o diácono, eu tenho monge, eu tenho presidente do Instituto Cultural de Itu. Então, eu fui atrás de um por um para pegar um depoimento também para ver a memória deles. Então, eu tenho essas três formas de registro. Então, o meu TCC acabou ficando com o nome Adoremos, que é Adoremos em latim, e Registros de Memória da Semana Santa em Itu. Então, sempre puxando a memória. E o fio condutor do meu TCC foi justamente as músicas. As músicas sacras. Então, eu não coloquei todos os eventos de Semana Santa, mas eu coloquei todos que tinham música sacra tradicional. E quais são esses eventos? Começa com o Ofício de Trevas, que é um sábado antes da Sexta-feira Santa. Depois a procissão de Passos no domingo de Ramos. Depois na sexta-feira a gente tem Sermão das Sete Palavras, Adoração à Cruz, procissão do Enterro. No sábado a gente tem o Matinas de Sábado Santo. E no domingo a gente tem a procissão da Ressurreição, que até eu terminar o meu TCC, a procissão da Ressurreição ainda não tinha música sacra. Mas é um projeto do coral, do Instituto Cultural de Itu e da própria Igreja Católica, porque há uma peça para ser recuperada. Então, há um projeto de que isso seja
colocado ativa, como foi feito com as outras peças também, de século XVIII, XIX e XX, que foram recuperadas e colocadas nos eventos. Eu não coloquei o Estouro do Judas. Por que não? Porque o Estouro do Judas não é um evento da igreja. Da igreja. Ele é um evento pagão, é aquela coisa da vingança, das pessoas malharem Judas, e aí tu estoura o Judas, né? Mas até foi um questionamento do meu TCC. Por que você não colocou? Eu falei, não, porque é um evento que não é da igreja, ele não, né? Então eu acabei optando por não colocar. Embora seja tradicionalíssimo, né? Super tradicional. Mas ele não tem música, ele não é da igreja, então eu optei por cortá-lo. Gi, e você, como jornalista, há um bom tempo trabalha já na revista regional, lá com o Renato e o Zeca, né? Faz 10 anos. Fala um pouco sobre esse trabalho na revista. Eu comecei a trabalhar com o Renato e com o Zeca assim que eu me formei, em junho. Eu me formei em dezembro, em junho eu comecei a trabalhar com eles, tive a oportunidade de trabalhar com eles, eu já gostava muito da revista. Então agora vai fazer 10 anos que eu tô com eles. E é um trabalho que eu amo fazer, adoro, porque eles me dão muita liberdade para escrita. Claro que eles dão, né, um briefing, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós temos clientes e tal. Mas na questão de texto, de reportagens, eu faço sugestões. Então, essas coisas mesmo de tu, às vezes eu fico sabendo de alguma coisa e falo, vamos fazer uma reportagem? Vamos, vai lá, pesquisa. Então, eu tenho uma total liberdade para fazer, eu acabo fazendo as matérias culturais, históricas, que foi isso que acabou me despertando, né? O desejo para a história. Sobre patrimônio, eu faço muito, chamando a atenção mesmo das pessoas. Sobre personagens, então, saltenses, ituanos, até de Indaiatuba um pouco menos, mais fácil também. E essa é um amor mesmo pela escrita, porque eu acho que quando a gente escreve revista, né, que não é notícia, o perfil da revista se encaixou direitinho com o seu perfil. Sim, porque eu consigo me aprofundar também. Eu não preciso fazer aquele texto, aconteceu isso, tal, igual como jornal, que você tem que dar notícia rápido, o espaço é menor. Eu consigo me aprofundar, eu consigo contar uma história, consigo desenvolver um raciocínio com o meu leitor, né? Então, sempre acabou sendo o meu perfil, porque eu sempre adorei escrever. Então... E tem essa coisa do registro histórico que é muito importante, né, Gisele? Muito. Que às vezes as pessoas acham que jornalismo é só o jornalismo diário, né? Sim, que tem importância, o jornalismo que está lá todo dia tem sua importância, claro, né? Sim, mas esse jornalismo que a gente faz, você faz na revista, eu faço aqui no programa, é um jornalismo que registra as pessoas que estão hoje fazendo a nossa sociedade, fazendo a nossa região, né? Com certeza. A gente, você com as entrevistas aqui, né, acaba deixando para um dia, porque quando a gente vai fazer pesquisa, eu aí olhando o lado do historiador, quanto mais material a gente tiver, melhor. Então eu penso que daqui muitas décadas, vamos supor, as pessoas vão pesquisar o que hoje é mais fácil com registros de câmera, internet, mas se tiver esse tipo de registro, é muito bom, né? A gente está registrando a memória, a gente está registrando nossos personagens, porque um dia, esse ano vai ser história, vai ser história. Então a gente precisa deixar o registro para o futuro também, porque eu vejo qual é o nosso sofrimento. Acabei de comentar do meu patrono, da Cadil. A gente não tem certa data de onde ele nasceu, onde ele morreu, nem o local onde ele morreu, eu tenho certeza, porque eu encontro num lugar de um jeito, encontro em outro jeito. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo registro hoje para quem for pesquisar no futuro, melhor, ajuda, né? Então, na revista eu tenho isso, de registrar as pessoas de hoje, de registrar o que está acontecendo hoje, personagens, história, acontecimentos do ano passado, que daqui muitos anos as pessoas vão ver. Então vai estar lá tudo registrado. Então acho que é de tamanha importância esse tipo de coisa. Para nossa memória, para nossa história, para quem for pesquisar um dia. Para a posteridade. E é uma responsabilidade nossa, né? Deixar isso pro futuro. Para quem vem por aí, né? Pois é. Gi, como é que você vê, para finalizar agora, né? Como é que você vê a nossa região, tanto como jornalista e historiadora, das duas formas, dos dois olhares aí, sob as duas lentes? Como jornalista, eu vejo a nossa região muito próspera, né? Eu acho que é uma região que, tanto em várias áreas, tanto cultural, que acaba sendo a minha área mais cultural e histórica, né? Mas eu acho muito rico tudo que a gente tem aqui para explorar.
Eu gosto do interior, eu gosto dessa coisa do interior, de ser do interior. Eu acho que a gente tem que valorizar isso cada vez mais. As nossas cidades, a nossa identidade, o nosso ser social. E como historiadora, o que a gente tem de riqueza entre Itu e Salto, mas não estou puxando sardinha porque eu sou ituana, mas principalmente Itu, é muita coisa para pesquisar. A nossa história é muito rica. A gente teve visitas dos imperadores, a gente foi a cidade mais rica do estado. Itu era imensa, né? Então a gente tem tanta gente que passou por aqui. A história da música em Itu é muito grande. Imagina, a primeira ópera brasileira em língua portuguesa foi escrita por um ituano. Então, o maior colégio de Itu, o maior colégio do Brasil, o Colégio São Luís, começou em Itu, que é um colégio que existe até hoje, tem 150 anos. Mas assim, então a gente precisa valorizar isso e entender que, né, às vezes as pessoas falam assim, Itu não tem nada, Salto não tem nada. E eu falo, não, tem tanta coisa pra gente explorar, pra gente valorizar, pra gente ver que isso faz parte da gente. Eu acho que o ponto-chave é esse, tanto pro jornalismo, pelo menos pra mim sempre foi esse, quanto como historiadora, se enxergar naquilo. Então, talvez quando a gente desenvolve um sentimento de pertencimento com as nossas cidades, com a nossa história, e vê aquilo como parte da gente, muda tudo, muda a nossa relação com o local, muda a nossa relação com a gente mesmo, você passa a entender certas coisas, às vezes estudar a sua família, como que sua família chegou, como era a cidade na época. Então, eu vejo a região muito rica dessa forma, sabe? A gente tem muito do que se orgulhar por aqui. Muito, eu acho, eu também né? acho. A gente chama de bairrista, mas tudo bem. Porque a gente gosta de onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente nasceu, e a gente né? quer colaborar, né? A gente quer passar esse amor para as pessoas, né? Quer que as pessoas tenham o mesmo amor que a gente. Nossa, Gi, que conversa boa. Obrigada, foi ótimo. Eu acho que a gente conseguiu dar uma injeção de ânimo aí no povo de Salto, no povo de Itu, né? Tomara, obrigada. Obrigada eu pela sua presença. Eu que agradeço. Volte sempre Volto. quando tiver novidades, tá bom? Pode deixar, volto sim. E parabéns pela sua posse lá na Cadil, Obrigada, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube, que me prestigia. Se você curta, comente, dê um like, inscreva-se no nosso canal. E sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no coração. Até lá!